Recentemente, o mundo foi sacudido pela pandemia inesperada do novo coronavírus. De norte a sul, de leste a oeste, um inimigo invisível afastou os seres humanos do convívio pessoal. No Brasil e no Ceará, a crise entrou em nossas casas e mexeu com nossas emoções. Nossos comércios e serviços foram fechados. Nossas praias foram esvaziadas. Nossos empreendedores, vendedores, pescadores e artistas impactados. Nossas vidas viradas do avesso. Agora é hora de estarmos juntos. Vamos transformar o medo em esperança. Vamos tirar das adversidades a força. O caminho para a solidariedade mundial depende de nós. Vamos caminhar unidos, otimistas e solidários. Vamos falar abertamente sobre saúde mental na pandemia. Vamos fazer a nossa parte para melhorar o mundo, o Brasil e o Ceará, todos juntos. Olá, sejam bem-vindos. Daremos início hoje a uma programação especial do Questão Aberta pós-coronavírus. Durante 8 semanas, eu vou estar com vocês tratando de assuntos importantes relacionados à crise causada pelo novo coronavírus no Brasil e no mundo. Entre os assuntos que nós vamos abordar aqui estão dicas para você que perdeu o emprego e quer se recolocar no mercado de trabalho, como empreender, dicas de marketing digital, novos mercados, enfim. Tem um conteúdo muito interessante vindo aí. E para começar, na edição de hoje do programa Questão Aberta pós-coronavírus, vamos abordar um assunto que mexe com todos nós nesse período de isolamento social, a saúde mental. O que dizem os especialistas? Quais as dicas para superar esse momento tão difícil, tão delicado? Nos próximos programas, estarei acompanhada de nada mais, nada menos que Leandro Carnal, professor e doutor do Instituto de Filosofia da Unicamp. Olá, Leandro, seja bem-vindo, obrigada pela parceria, vai ser um prazer trabalhar com você. É muito grande o meu prazer de poder debater um tema tão relevante e outros temas para aproveitar essa crise para a gente crescer e transformar desafio em oportunidade. Muito obrigado. Eu tenho certeza, Leandro, que os seus comentários vão ser bastante enriquecedores aqui para o Questão Aberta pós-coronavírus. Então, deixa eu chamar os nossos convidados de hoje. Nós estamos recebendo aqui a psicóloga Alessandra Xavier, que é doutora em Psicologia Clínica, professora fundadora do curso de Psicologia da UES, integrante da Comissão Permanente Intersetorial de Políticas Públicas de Prevenção ao Suicídio do Estado do Ceará, e também autora de livros e artigos sobre desenvolvimento humano, psicanálise e psicoterapia e suicídio. Também está aqui conosco o médico psiquiatra Dr. Valton Miranda Leitão, psicanalista pela Associação Internacional de Psicanálise, escritor, membro honorário da Academia Cearense de Medicina, doutor honoris causa pela UFC, diretor-geral e professor da Escola de Psicoterapia Psicanalítica aqui de Fortaleza. Seja bem-vindo, doutor Valton. Obrigado. Bom, a gente tem ouvido muito falar de pessoas se queixando de problemas como insônia, ansiedade, depressão. Aí eu pergunto a vocês, especialistas, o que fazer para lidar melhor com a saúde mental nesse período de pandemia? Existem problemas psiquiátricos graves, como esquizofrenia ou síndrome de pânico, que necessitam do auxílio dos profissionais, muitas vezes de auxílio, inclusive, de remédios. Mas fora esses problemas, para as pessoas que não são atingidas por questões tão complexas, é uma série de procedimentos, atitudes, como manter hábitos, reforçar o que é positivo, perceber que o meu problema não é o maior do mundo, ter boas leituras, manter a cabeça ocupada, ter uma boa alimentação, uma série de procedimentos que caracterizam uma opção pela sanidade, uma opção pelo otimismo. Isso tem que ser reforçado. Eu gosto de dizer para os meus alunos que esforço é banho, você tem que tomar diariamente. Parou de tomar, você vai sofrer problemas. Então, se você é uma pessoa que tem mais ou menos uma característica equilibrada, naturalmente submetida às tempestades, trata-se de uma escolha de que hoje eu vou me arrumar, eu vou fazer tudo aquilo que eu devo fazer, eu vou olhar para as pessoas, eu vou pensar nos outros, eu vou ajudar quem precisa de ajuda, eu vou ler boas coisas, vou dizer coisas interessantes, vou escutar boa música, vou me alimentar com equilíbrio, e só hoje,
como dizem os alcoólicos anônimos, só hoje eu vou manter essa sanidade até o final do dia. Bom, eu queria cumprimentar a professora Alexandra Xavier, o professor Leandro Carnal, cumprimentar todos vocês, técnicos, e a entrevistadora, Joana Cruz, e dizer o seguinte, que no momento em que você tem uma peste, e as pestes já aconteceram muito ao longo da história humana, e em todos os momentos de peste, as pessoas ficam desequilibradas, né? De um modo geral, há um desequilíbrio, porque as noções de espaço e tempo são desorganizadas. E na medida em que o espaço e o tempo se desorganizam, isso influi no modo como as pessoas passam a viver o seu dia a dia. E, naturalmente, dentro de um contexto como esse, isso está magnificamente ilustrado na Peste, do Albert Camus. Se lê aquele livro, se pode perceber como é um retrato do que está acontecendo no mundo e, particularmente, no Brasil. Este momento que exige calma, que exige cautela, que exige pensar. Eu acho que uma das coisas mais importantes nesse momento é a possibilidade de pensar. Olá, bom dia, né, a cada um e a todos. Um prazer estar aqui com o Leandro, professor Valton. Muito obrigada ao convite. Agradeço a você que está tão gentilmente nos mediando, Joana, e a cada um que esteja nos ouvindo. Realmente, a questão da saúde mental ela é uma questão complexa, né? E enquanto uma questão complexa, ela abrange uma série de elementos. Se a gente pensar o que é que eu preciso, o que é que diz da minha saúde mental. Então, a saúde mental ela precisa que a gente seja capaz de lidar com as nossas tensões internas, que a gente seja capaz de lidar com as nossas emoções conflitantes, que a gente seja capaz de fazer uma negociação equilibrada entre o mundo interno e o mundo externo, que a gente seja capaz de ter uma visão nossa que integre diferentes aspectos de quem nós somos e que sejamos capazes de nos adaptar às situações difíceis, mantendo respostas saudáveis, digamos assim. Só que aí é interessante porque para a gente manter a nossa saúde mental, enquanto uma dimensão ampla, a gente precisa de elementos externos, e esses sustentados pela necessidade de políticas públicas. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, em 2013, elaborou um plano de saúde mental compreensiva que elenca lá uma série de questões relevantes para a saúde mental, que vão desde políticas de habitação, a necessidade de saúde mental no trabalho, de trabalhar questões protetivas para populações vulneráveis, até aqueles elementos que fazem parte da rede de suporte social. A gente precisa dos vínculos, das trocas, das coalizões comunitárias, do suporte dos membros que estão ao nosso entorno, dos colegas de trabalho, das famílias, mas existe uma dimensão também da nossa saúde mental que nos compete, aquela que está sob a nossa responsabilidade, que traz uma dimensão de um sujeito que precisa assumir responsabilidade sobre a sua própria vida. E esse momento ele é extremamente importante porque a Organização Mundial de Saúde ela coloca que dois elementos são muito presentes na questão do sofrimento psíquico e que podem deflagrar transtornos mais graves. A presença de violência e a presença de fatores estressantes. Então, nesse momento em que nós estamos diante dessa presença desses dois fatores agravantes, né, nós temos impactos no campo do aumento das violências, não só pela ameaça de ficarmos doentes, né, da ameaça da violência do vírus, mas da ameaça da violência no campo da perda das políticas públicas, na violência no campo das trocas, das relações entre as pessoas. Então, a gente precisa cuidar da dimensão dos vínculos, a gente precisa cuidar de uma proteção solidária e amorosa entre as pessoas e a diminuição dos fatores estressores. E aí, essa diminuição de fatores estressores, a gente também pode dar conta, como algumas sugestões que o professor Leandro colocou, mas é válido a gente prestar atenção, por exemplo, em três aspectos, né? No aspecto do corpo,
que coisas precisamos fazer para cuidar bem do nosso corpo, manter nossa higiene mental, manter uma prática de exercício que seja possível, dentro da compleição física, da vida de cada um, das limitações de espaço que cada um tenha, cuidar da sua alimentação, evitar o uso abusivo de álcool, outras drogas, o uso abusivo de coisas que possam nos causar danos ao nosso corpo. Então, é cuidar de um corpo nessa dimensão de um autocuidado e de uma autoestima. Não passa nada por questão de estética, nem por fazer dieta nesse momento. Um outro campo importante é cuidar das nossas relações. Então, manter próximo da gente as pessoas que são significativas, pessoas com quem a gente tem vínculos amorosos, pessoas com quem a gente pode fazer trocas que sejam protetivas para a nossa vida, que nos garantam a experiência do amor, da segurança e da proteção, e manter também trocas solidárias, trocas empáticas, e, no terceiro ponto, cuidar também dos nossos pensamentos. Então, é importante que a gente cuide da nossa cabeça, que a gente se abasteça de arte, de cultura, de música, de boas leituras, para a gente manter a capacidade da gente de lidar com o que nos habita de uma forma mais possível. Muito bom, doutora Alessandra tocou aí no assunto que me chamou a atenção, que é a violência que esse vírus causa, né? E agora também esse distanciamento social pode ser considerado uma violência, né? Porque a pessoa que convive diretamente com outra, de uma hora para outra, tem que ser separada dessas pessoas, da pessoa que convive todos os dias. Aí eu pergunto para vocês, quem mora sozinho é ainda mais difícil de lidar com esse isolamento social? Eu acredito que as pessoas que estão isoladas muitas vezes estão suspirando pelo contato. E quem está trancado com a sua própria família há 2 meses está suspirando pelo isolamento. Nós temos hoje um jogo muito complexo dessas forças, porque a minha casa tinha uma determinada configuração. Agora eu sou obrigado a trabalhar nela, conviver 24 horas, fazer home office, homeschooling. Eu sou obrigado e meu cérebro é obrigado a uma adaptação. E como foi dito antes pela doutora Xavier, nós temos que pensar que o cérebro não se adapta. A casa não é mais o local só de refúgio, é o local também de trabalho. As crianças têm demandas, as pessoas têm questões inteiramente novas. Então, esse medo, essa ansiedade, ele é natural. Ele deve ser, do ponto de vista aristotélico, a coragem e a capacidade de enfrentar uma situação mesmo com medo. A inexistência do medo para Aristóteles é sinal de um desvio, eu não consigo avaliar as consequências do risco. E o excesso de medo, aristotelicamente, é a covardia. Então, o que é a vida normal para Aristóteles? Eu tenho medo, ter medo é sinal de que eu posso perder algo ou alguém que eu amo. Eu vou diariamente repetir que eu tenho medo, mas que eu vou à luta, vou conseguir, reforçando as excelentes dicas anteriores, né? Cuidar de si não é exatamente uma questão estética, mas no sentido que Michel Foucault resgatou da tradição greco-romana, o cuidado de si é uma observação que nasce da frase socrática do conhece a ti mesmo e saber se eu estou exagerando ou no uso de álcool, ou exagerando na violência, ou exagerando no sono, ou exagerando na falta de sono, observar-se, saber que eu sou uma pessoa que tem uma nova instabilidade e eu tenho que lidar com isso, e não ter medo de ter medo, não ter medo de estar inseguro, não ter medo de ter ansiedade e saber que antes de lançar mão, talvez de recursos mais drásticos, eu tenho coisas como meditação, relaxamento, boa música e boa leitura que podem ser muletas eficazes contra a ansiedade. E eu preciso lançar mão delas. É um momento bom para eu lançar mão delas. A gente vai fazer uma breve pausa aqui na nossa entrevista e o programa Questão Aberta pós-coronavírus volta já já.
Para atendimento psicológico online, a Rede de Acolhimento Convida, serviço gratuito da Prefeitura de Fortaleza, oferece grupo voluntário de psicólogos. Mais informações, ligue ou mande um WhatsApp para 859-9200-9320. O governo do Ceará oferece atendimento pelo Telesaúde 24 horas, no 0800 275 1475 e pelo WhatsApp 859-8439-0647. Você será atendido por um médico que vai telefonar ou responder por WhatsApp. Você pode procurar também o Mapa Saúde Mental. Acesse www.mapasaudemental.com.br. Já o SOS Apoio Emocional oferece suporte de domingo a domingo, das 11 às 20 horas. Ligue ou mande um WhatsApp para 859-9618-3805. Estamos de volta e o Questão Aberta pós-coronavírus trata hoje de um assunto que mexe com todos nós nesse período de pandemia, que é a saúde mental. Eu continuo aqui com o Leandro Carnal e os doutores Valton Miranda Leitão e Alessandra Xavier. Acho importante a gente abordar um tema que é a automedicação. Muitas pessoas nesse período estão, por exemplo, com insônia e às vezes tomam um remédio sem nenhuma receita médica. E isso é importante, né? A gente ressaltar aqui os riscos que essa pessoa está correndo. Bom, eu quero primeiro agradecer a todos vocês, a Juliana, a você, Joana, aos técnicos, e principalmente a presença do professor Leandro Carnal e também da Alessandra Xavier, minha amiga de muitos encontros. Eu peço para colocar uma questão que eu acho fundamental. Eu acho que está havendo, principalmente nos Estados Unidos e no Brasil, um desencontro entre as recomendações da OMS e das autoridades sanitárias e as políticas governamentais, mandando que se tome cloroquina sem que a cloroquina tenha nenhuma comprovação científica de fato. É apenas uma coisa empírica. É uma coisa empírica. Então, isso é perigoso, porque a cloroquina pode trazer efeitos colaterais graves, como problemas cardíacos, renais e hepáticos. Tenho atendido em consulta pessoas desesperadas, pessoas que ficam desorientadas. Por exemplo, começam a beber muito, começam a agredir as pessoas de casa, principalmente marido e mulher. O companheiro começa a agredir a companheira, e há toda uma situação onde elementos de fobia grave, quer dizer, fobia com desespero, com pânico, e também situações depressivas. Todas essas eu estou atendendo em consultório. Então, é mais ou menos isso. Eu acho que é preciso, nesse momento, e volto a insistir, que a gente tenha todas as recomendações que estão sendo feitas para as pessoas fazerem atividade física, se alimentarem bem. Tudo isso é correto, tudo isso é absolutamente certo. Mas eu creio que também ajudar as pessoas a refletir, a pensar sobre esse conjunto de fatores, que é uma situação multifatorial, não é uma situação simples, mas é uma situação onde muitos fatores se entrecruzam. Portanto, é isso aí, e eu creio que esse programa está de parabéns por estar dando uma excelente colaboração para que as pessoas possam se conscientizar de que, no momento, antes de surgir uma vacina, o melhor caminho é o isolamento social. Não é isolamento vertical, coisa nenhuma. É isolamento horizontal e isolamento estrito, para que a gente possa diminuir a curva que está ascendente aqui no Ceará e eu creio que também no resto do Brasil. Eu peço a todos que me desculpem por ter que sair e, mais uma vez, agradeço por ter tido essa oportunidade de estar com vocês. Gostei muito das intervenções, tanto da Alessandra Xavier quanto do professor Leandro Carnal, e fico
me despedindo e desejando a todos vocês um bom fim de semana e que se cuidem. Ok, doutor Valton, a gente entende que o senhor tem essa consulta, vai precisar sair e a gente agradece a sua participação aqui no Questão Aberta pós-coronavírus. E agora a gente vai chamar a repórter Juliana Diógenes, que preparou uma reportagem que traz dados de uma pesquisa bem interessante, que mediu o nível de estresse do brasileiro durante o isolamento social. Oi, Juliana, tudo bom? Fala um pouquinho sobre essa pesquisa. Uma das primeiras pesquisas realizadas no país para medir os níveis de estresse, ansiedade e depressão durante o isolamento foi realizada pelo Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Nesse cenário de incertezas com o novo coronavírus, as mudanças trazidas pelo isolamento social vêm causando sofrimento psíquico dos brasileiros. Os primeiros resultados do estudo foram divulgados no início de maio. Eles mostram que os casos de depressão praticamente dobraram entre os entrevistados. Já as ocorrências de ansiedade e estresse tiveram um aumento de 80% no período. Os dados revelam que as mulheres são mais afetadas por estresse e ansiedade durante a quarentena do que os homens. Alimentação desregrada, doenças pré-existentes, ausência de acompanhamento psicológico, sedentarismo e necessidade de sair de casa para trabalhar foram apontados pelos entrevistados como as principais causas de ansiedade. Já para a depressão, os principais fatores de risco são idade mais avançada, ausência de crianças em casa, baixo nível de escolaridade e presença de idosos no ambiente doméstico. A pesquisa mostrou também que quem recorreu aos tratamentos terapêuticos online apresentou índices menores de ansiedade e estresse. Já quem praticou exercício aeróbico teve melhor desempenho do que quem não se exercitou ou praticou apenas atividade de força. Nesse estudo, foram ouvidas 1.460 pessoas em 23 estados por questionário online. Os pesquisadores realizaram 200 perguntas em 2 momentos, de 20 a 25 de março e de 15 a 20 de abril. O estudo, que é uma parceria entre a UERJ e o Yale New Haven Hospital, nos Estados Unidos, vai ter continuidade nos próximos meses, com a aplicação do questionário em novos ciclos, enquanto durar a quarentena. Volto com você, Joana. Ok, Juliana, muito obrigada. Pesquisa interessante, né? Eu já vou convidar, então, os nossos entrevistados para comentar um pouquinho desses dados trazidos pela repórter Juliana Diógenes. Você viu aí, Leandro? As mulheres têm mais tendência a sofrer com estresse. Por que será, hein? Culturalmente, o peso maior incide sobre as mulheres, porque elas são obrigadas a fazer trabalhos em casa, são as consideradas responsáveis pelo acompanhamento pelos filhos e ainda tem que amparar as pessoas, né? Espera-se da mulher muito, a pressão sobre as mulheres é muito grande nesse caso. Algumas das pistas são muito claras, né? Se você consegue fazer atividade física, se você consegue ter acesso a um profissional de saúde mental, você tem uma ferramenta poderosa para escapar do excesso de pressão. Eu recomendaria também que as pessoas não se cobrassem tanto. Não é um momento típico, não é um momento normal, não é um momento em que as coisas vão correr inteiramente dentro do previsto. Então, fazer o possível. Nós temos que fazer aquilo que é possível dentro da minha capacidade. Não é um momento de perfeição. Trabalhar com a falha e com a imperfeição como parte da humanidade é uma boa dica para manter equilíbrio emocional e psíquico. Que dica, hein, doutora Alessandra? Ouvir isso para nós, mulheres, é um alento. É um alento, uma necessidade, porque realmente, até antes da pandemia, os maiores índices mesmo de depressão e de ansiedade recaem sobre as mulheres, da mesma forma que os maiores indicadores de sofrimento psíquico recaem sobre populações mais vulneráveis, população LGBT, população indígena, os negros. Então, a gente precisa entender que realmente o sofrimento psíquico ele é atravessado pelas questões sociais, ele é atravessado pelas questões que acontecem na história, e a gente tem como repercussão disso uma cobrança nos últimos anos exatamente relacionada ao que o professor Leandro colocava. Nós construímos uma ideia de que tínhamos que ser perfeitos, que as emoções eram uma coisa frágil, que era uma coisa de gente fraca, então que a gente tinha que ser
super profissionais, fugir da ideia do fracasso. Então, quanto mais próximos dessas idealizações narcísicas, dessas idealizações de onipotência, maior o sofrimento. Antes desses dados de pandemia, a gente já tinha dados como 300 milhões de pessoas com depressão no mundo. O Brasil com 12 milhões de pessoas com depressão. A Organização Mundial de Saúde alertando que 50% dos transtornos mentais começam aos 14 anos de idade. Então, a gente não pode desconsiderar, né, isso é um dado, né, forte. E aí, o que é que tem por trás disso? A gente precisa repensar as relações familiares, a gente precisa repensar as questões relacionadas à violência doméstica, a abuso sexual. E aí, onde a gente tem nesse quadro amplo, toda vez que a gente experimenta situações no contexto social de mudança, e principalmente situações de perdas, e nós estamos vivendo uma situação de perda que nos atinge nos aspectos externos, esse luto vai precisar de muita elaboração, vai precisar que a gente olhe com condescendência e com complacência para a gente, que a gente possa se acolher, que a gente possa se cuidar, que a gente possa não se abandonar no momento de desespero, se cobrar menos e acionar os recursos externos que a gente pode contar, como o professor Leandro colocou. A gente precisa, nesse momento, de um SUS fortalecido, a gente precisa de acesso à saúde, a gente precisa da ciência, a gente precisa dos professores, da arte, a gente precisa se empoderar da maior quantidade possível, porque a balança é assim, quando a gente aumenta o nível de estresse, quando a gente aumenta o nível de... a gente tem que contrabalançar com o aumento dos cuidados. E os cuidados, eles envolvem uma dimensão artesanal, então a gente precisa fazer uma conexão consigo para entender do que a gente precisa diminuir. Então, muitas vezes, o ambiente doméstico ele é visto como um ambiente exclusivo do feminino e da mulher. Não é. É preciso que os companheiros cheguem junto, é preciso que as pessoas partilhem as responsabilidades para que a gente possa construir esses bolsões de cuidado e esses bolsões de proteção que envolvem atenção, conversa. Doutora Alessandra, são dicas muito importantes, muito valiosas nesse período de pandemia, mas infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu agradeço demais a sua participação, seus esclarecimentos aqui no Questão Aberta pós-coronavírus. Obrigada, doutora Alessandra Xavier. E também agradeço ao nosso parceiro do programa, Leandro Carnal. Muito obrigada, então, também pelos seus esclarecimentos. Quais são as suas considerações finais? Eu considero fundamentais levar em conta o que disse a doutora Alessandra. O luto tem tradicionalmente visto como de 5 etapas, e para eu passar da negação à primeira etapa, à aceitação, que é a última, eu tenho que entender que houve uma perda, essa perda faz parte do processo, é natural, é humano, eu não sou perfeito, e a perfeição é um elemento estressante. Eu sou um ser humano que oscila de humor, que tem ataques de raiva e que tem medo. É muito produtivo para os filhos que não vejam os pais como super-heróis, mas como seres humanos que os amam e se empenham no melhor possível. Isso faz muito bem à saúde mental das pessoas. Obrigada pela companhia, e se você gostou, não vai perder o nosso próximo encontro. Até semana que vem!